Boa noite. E aí, turma, tudo bem? Como passaram de segunda? Bem? Responderam as questões em casa? Tranquilo? Tiveram dúvidas da aula passada? Alguma coisa que não ficou esclarecido? Que vocês queiram falar no começo? Tranquilo? Então vamos continuar, né? Vamos continuar nosso assunto no final, tá? Eu sempre deixo para corrigir no final. Joia? Bom, gente, a gente vai continuar ainda nessa aula falando de direitos e deveres fundamentais. Falei para vocês que esse assunto realmente disparado é o que mais é cobrado em prova e muitos dos incisos que a gente estudou na aula passada, sem dúvida, podem estar na prova de vocês e nessa também. Certamente, se vocês tiverem 10 questões, acredito que umas 3 questões, basicamente, vai ser só sobre direitos e deveres fundamentais, no mínimo. No mínimo, tá bom? Vamos começar aqui hoje. A aula de hoje é grande pra caramba, é muito cheia de detalhe. A gente vai continuar naquele mesmo esquema, falando dos incisos, de qual é o direito que está sendo garantido constitucionalmente, dando exemplos, citando a jurisprudência, e aí vocês levantam as dúvidas que vocês venham a ter. Gente, o direito à intimidade, vida privada, à honra e imagem, ele não só está previsto nesse inciso 10, mas como também dentro de vários outros direitos dentro do artigo 5º. É um inciso extremamente importante também. E diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então aqui a gente vê a possibilidade de danos materiais e morais, né? E a gente também está falando aqui da esfera mais íntima do indivíduo, que é o seu direito à intimidade, à vida privada, tá certo? E a gente tem algumas decorrências desse inciso. Que as indenizações, elas podem ser cumuláveis, ou seja, não basta que eu peça, ou não é necessário que eu peça apenas indenização por dano material. Caso existam as duas, eu posso muito bem estar pedindo cumulativamente, não há nenhum impedimento para isso. Tá? Uma outra questão também, que a gente vem batendo na aula anterior, que vocês já devem estar com isso na cabeça, que as pessoas jurídicas também são titulares dos direitos à honra e à imagem. Pessoas jurídicas também são titulares de direitos à honra e à imagem. Portanto, ofender a imagem de uma empresa pode ensejar, sim, danos materiais, se for provado que tem um lucro cessante, uma perda de venda de clientes, de potenciais clientes por conta desse dano, e também moral. É possível, sim, quando a gente vai falando de PJ também, tá certo? Da mesma forma, o STF entende que não é possível coagir suposto pai a fazer exame de DNA. Tá? Isso é uma discussão que vira e mexe a gente tem juridicamente. Por quê, gente? Porque a maior prova que se tem para saber se um filho tem aquele pai ou não é através de um exame de DNA. Existem outras provas? Existem provas testemunhais, existe o depoimento da mãe, existe, claro, que você vai alegar o que você puder no processo, mas a prova mais contundente é sim o exame de DNA. Pois é, porque lembra que eu conversei com vocês na aula passada que nenhum direito ele é absoluto? Lembram disso? Então, se eu estou falando, por um lado, que existe o direito da criança em saber quem é o seu pai, por conta de todo o ordenamento jurídico, garantir a ela, a ele, no caso, uma pensão alimentícia e todos os direitos inerentes a questão dele ser pai ou não, também existe o direito à dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana norteia também esse parâmetro. E para o STF, podem guardar essa informação. A dignidade da pessoa humana é um vetor constitucional, é um vetor de orientação, muitas vezes, nas decisões. Então, se de um lado a gente tem o direito como eu repito, o direito daquela criança a saber quem é o seu pai através de um exame, o pai não pode ser obrigado. A outra questão também no exame de DNA é a gente estar falando em produção de prova contra si próprio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, baseado também nesse princípio, o princípio da inocência também, que é um princípio garantido na Constituição, a gente não pode submeter a um pai a fazer um exame de DNA. Ele não pode ser obrigado, não pode ser conduzido coercitivamente a realizar esse exame. Então, gente, tranquilo, ok?
STF. Oh, obrigada. Eu tô com uma dor de cabeça hoje daquelas. Inviolabilidade domiciliar. Gente, sem brincadeira, esse artigo aqui. Ela tá assistindo minha aula, ó. Esse artigo aqui é um dos artigos mais cobrados, é um dos incisos, perdão, quando eu falo artigo é porque esse artigo é tão grande que às vezes, vamos lá, esse inciso aqui da inviolabilidade domiciliar, eu acho que é o mais cobrado dentro do artigo 5º, tá certo? Então, vamos prestar muita atenção. É fácil para quem conhece ele. Porque se você não conhece, você induz a você errar na hora da prova. Porque ele diz umas coisas e você vai dizer, não deve ser assim. Então, vamos ter conhecimento da letra aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Observem que aqui também está preservando o quê? A intimidade. Obrigada, Anicinha. Também está preservando o direito à intimidade que a gente acabou de falar. Então, eu falei que o inciso anterior também é muito importante, norteia diversos outros direitos. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Tá? Isso aqui é a primeira parte. Ninguém pode entrar em sua casa se você não consentir. Exceto, salvo em caso. Ou seja, existem casos em que a Constituição assegura que as pessoas poderão entrar na sua casa mesmo sem o consentimento. Entendam, tirando essas situações que a gente vai ver aqui, de nenhuma outra forma pode entrar na casa de vocês. Então, em caso de flagrante delito, é a primeira, ou desastre, desculpem, né? Ou para prestar socorro também, ou durante o dia por determinação judicial. Bom, gravem esse inciso. Vamos repetir. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse inciso é muito simples, não tem dificuldade não, ele não tem muita pegadinha, mas é importante vocês destrincharem, porque muitas vezes as questões não vão cobrar a letra da lei, não, eles vão cobrar ali uma situação, a maioria das vezes, aliás, quando cobra, ele vai dar um textozinho narrando o que aconteceu para você dizer se é constitucional ou não. Bom, com o consentimento do morador, é pacífico, qualquer horário você pode entrar, né? De dia ou de noite, com ou sem ordem judicial, não importa, é sua esfera íntima, privada, quem você quiser, você deixa entrar em sua casa. Agora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a qualquer horário, de dia ou de noite, independente de ordem judicial. Então, se você está na sua casa e você ouve gritos de uma criança desesperada e que você já desconfia que há um tipo de agressão de um pai com um filho, independente do horário, você pode entrar naquela casa porque você está prestando socorro a uma pessoa. Da mesma forma, se tiver uma pessoa gritando, que não seja por uma violência doméstica, que ela estiver passando mal, qualquer forma que for, para prestar socorro, ou então, quando a gente está falando de um desastre, um incêndio, um terremoto, óbvio que você pode entrar na casa da pessoa. E, olha só, gente, independente, claro, de ordem judicial, são situações extremas, percebem que você não tem como não agir, né? Chega até a ser uma espécie de omissão de socorro, você deixar, não é uma omissão de socorro, né? Você deixar de prestar um socorro ao seu vizinho alegando o direito à privacidade. Não existe, como eu falei, nenhum direito absoluto, existem muitos outros direitos assegurados também pela Constituição. Agora, gente, esse aqui disparado, ó, é o que mais cai. Por determinação judicial. Por quê? Porque é uma exceção, tá? É a exceção, digamos, mais... que mais tem pegadinha em prova. Por quê? O Estado, em regra, somente pode entrar na casa do indivíduo durante o dia. Tá? Só durante o dia. Aí, durante muito tempo, se perguntou o que seria durante o dia. E aí, o STF deu uma explicação, né? Deu um resultado de um julgamento, uma explicação jurídica muito interessante, bonita, que dizia que era da aurora ao crepúsculo. Então ficou ainda indagando assim, mas o que é isso? Então pacificou o entendimento que seria das 6 da manhã até as 18 horas. Tá? Agora, se por um acaso a prova vier para vocês e perguntar assim, mediante ordem judicial, legal, entrou na casa de um indivíduo às 17 horas para colher prova, para
qualquer tipo de informação, prolongando-se até às 7h30 da noite, às 19h30. As provas obtidas e colhidas após o horário previsto pela jurisprudência do STF, essas provas poderão ser válidas ou não? O que é que vocês acham? Por quê? Ótimo, perfeito. É isso aí. O STF entende que pode se prolongar pela noite, desde que você tenha entrado na casa antes de 18 horas. Perfeito. O conceito de casa para o STF. Isso aqui também é o mais importante desse artigo. Por quê, gente? Porque a casa não é simplesmente o lugar onde a pessoa mora, certo? Pode ser qualquer habitação fechada ao público. Pode ser um quarto de hotel, pode ser uma garagem. Que mais que ele fala? Escritório, somente escritório de contabilidade, escritório de advocacia, tá certo? Então, cuidado quando se falar em casa. O conceito de casa é muito abrangente, tá? Tendo uma pessoa, a sua esfera íntima e privada naquele local, ainda que se não configure dormitório habitual da pessoa, não importa. O STF expandiu esse conceito de casa, tá certo? Oi? Também, se for fechado, ali tem que ser respeitado toda a sua documentação. É a mesma associação que você faz para o escritório de advocacia, para o escritório de contabilidade. Tá certo? Tranquilo? Então pensem que o STF, gravem isso, ele abrange o conceito de casa para atender a outros locais fechados ao público que não tenha visitação, que não seja aberto. Vamos lá, gente. Sigilo de correspondência, comunicação telegráfica de dados e telefone. Esse aqui também é outro inciso muito, muito importante, tá? Os que não forem tanto, vocês vão ver que eu não vou dar essa ênfase toda. Os que eu der é porque realmente são os que mais são cobrados. Esse inciso aqui ele é muito cobrado porque ele tem uma certa dificuldade de leitura nele. E do jeito que ele é trazido para a gente, mostra como se a inviolabilidade fosse apenas possível no caso de comunicação telefônica, que não é o caso. Vamos ler. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Uma primeira leitura, você tem em mente o seguinte: é inviolável correspondência, comunicação telegráfica de dados e pode ser violada a comunicação telefônica. Mas a primeira coisa que vocês têm que entender hoje é que, constitucionalmente, qualquer uma dessas daqui podem ser relativizadas. Ou seja, pode haver quebra, sim, desses sigilos, tá? Todos os sigilos podem ser relativizados e não apenas os das comunicações telefônicas. Por quê, gente? Porque a interpretação do STF desse artigo é o que a doutrina e a jurisprudência entendem, tá? A doutrina, quando eu digo, são as pessoas que estudam e trazem livros e tratados e pensamentos sobre o direito. São os livros que a gente estuda. E a jurisprudência são as decisões jurisprudenciais advindas de quê? Dos tribunais, do STF, do STJ, a respeito de uma matéria. Muitas vezes essas decisões são vinculadas, elas podem ser vinculadas em outros processos também, tá? Então, quando eu falar doutrina e jurisprudência, são porque ambos pensam dessa forma. Então, aqui, todos os sigilos podem ser relativizados e não apenas o das comunicações telefônicas. Mais uma vez, se atentem à leitura integral desse inciso, porque na prova pode cobrar uma palavrinha ou outra, trocando, fazendo com que você não entenda o sentido, tá bom? Mas se você entender que o único que é falado na Constituição de possibilidade de ser quebrado é a comunicação telefônica. Então, mais uma vez, professora, se a prova vier, como é que eu vou responder? Bom, se a prova vier falando da letra da lei, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal prevê tal, vocês vão ter que dizer correto. Agora, se vier uma questão sem dizer a fonte, ou dizendo o STF entende, a doutrina entende, aí você vem pelo conceito mais abrangente de possibilidade de relativização, tá certo? Beleza? Olha só, gente. Muito importante essa decisão aqui, é do STF, eu trouxe um trecho para vocês. A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, desde que respeitada a norma escrita no artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210, proceder à interceptação de correspondência.
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar de inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento à salvaguarda de práticas ilícitas. O que é que isso quer dizer? Ora, a Constituição fala da impossibilidade de quebra de sigilo das correspondências. Está aqui, não está a Constituição? Aí vem o STF e fala isso aqui. Por quê, gente? Porque eu não posso garantir ao preso, a uma pessoa que está em constante investigação, ou por fazer parte de uma quadrilha e todo mundo sabe que ele está lá dessa forma, ou por tentar passar informação externamente, ou que alguém do lado de fora tente passar, ou até mesmo um advogado. Olha só que interessante isso. O que acontece? Você não pode permitir que, em nome de um sigilo de correspondência, você encubra práticas ilícitas. Então, naquela esfera de que nenhum direito é absoluto, se pondera o que é mais importante, é o interesse público ou isso aqui naquele momento? Você não abandona por completo, apenas em uma determinada situação, você pondera e diz que ali, naquela situação, é possível a relativização. Quem fala isso é o STF, tá? O contraditório e a ampla defesa são sempre posteriores à quebra do sigilo. Ora, senão não tinha sentido. Ó, eu vou quebrar seu sigilo, viu, a partir de amanhã. Não tinha nem graça, né? Vamos lá. Aí a gente tem agora... Saiu torto. Também um slide muito importante, que aí a gente vai tratar das comunicações telefônicas e das interceptações das comunicações telefônicas. Gente, você sabe a diferença de um para o outro? Qual a diferença de sigilo, quebra de sigilo das comunicações telefônicas e quebra de sigilo das interceptações de comunicação telefônica? Eu acho que é o conteúdo da conversa. Não. Eu Eu gosto de ouvir, aluno tem arte, viu? Eu fico só aqui. Não, eu vi o delegado da polícia falando. Peguem as palavras, diga. O delegado da polícia falando. O que ele queria. Mais ou menos. Era esse caso agora que prendeu o vice-presidente do Facebook. Sim, isso é aqui no Brasil. Foi esse caso que eu vi o delegado explicando. Que ele não queria o conteúdo da conversa. Ele queria para quem ligou, quanto tempo durou. Perfeito, é por aí. Exatamente. Ele não queria o conteúdo da ligação. Pronto. Gente, Ele queria para quem ligou, que hora ligou. isso. Quando você pega uma conta de telefone da pessoa, ou um extrato de telefone, de movimentação do telefone, uma conta detalhada, aquilo ali é o sigilo da comunicação telefônica. Quando você faz o que chama de escuta telefônica, aí você está falando de interceptação do conteúdo da conversa e não somente para quem se ligou. Ok? Essa é a diferença. Então, gente, vocês acham que qual é mais importante aqui? Depende do momento, ok. Mas qual é digamos assim, que a gente tem que tomar mais cuidado, que constitucionalmente deve ter uma proteção maior, vamos falar assim. Qual? Você acha que é o sigilo da comunicação? É o constitucionalmente? Da interceptação, isso. Constitucionalmente, o que tem uma maior proteção e, portanto, as pessoas que podem quebrar esse sigilo, que podem solicitar a quebra de sigilo, realmente é em relação à interceptação de comunicação. Observem aqui. Sigilo das comunicações telefônicas, está errado ali, podem ser quebradas por CPI, que são as comissões parlamentares de inquérito, tá? Que tem poder também, né? Tem alguns dos poderes policiais, as CPIs, bem como através de ordem judicial. Percebam que quando a gente vai falando de interceptação, só pode ser por ordem judicial. A CPI não tem esse direito de promover essa quebra. Anotem, porque isso cai, tá? Anotem, já está aí anotado, para falar a verdade. Além disso, gente, quando a gente estiver falando de interceptação de comunicação, atente que somente pode ser realizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, não acha que vocês podem aí gravar conversa de mulher, de amante, de marido, que é ilegal, não serve como prova em processo nenhum, nem de divórcio, nem nada disso. Ok? Escuta telefônica é ilegal, tá? Agora, vamos lá. Como no direito sempre há uma brecha, sempre há uma interpretação, eu tenho que dizer para vocês, nem todo direito é absoluto, eu repito isso o tempo inteiro. Você pode promover, sim, a quebra das interceptações telefônicas que não seja por via judicial. Olha o que eu estou dizendo aqui, que coisa importante.
por exemplo, para promover a minha defesa pessoal em determinadas situações. Se eu estiver sendo chantageada por um estelionatário, por exemplo, você tem o direito de legitimamente promover aquela escuta, sem que isso seja por ordem judicial. Um outro exemplo, se você tem um filho pequeno em casa e você tem uma babá que você suspeita de estar espancando seu filho, você vai poder colocar o quê? Câmera, escuta telefônica, para garantir a segurança dele. Você vai primeiro pedir ao judiciário para fazer isso, você corre o risco de não ter eficácia, de demorar uma decisão para isso, tá? Então, nem sempre vai ser só por ordem judicial. Quando for em legítima defesa, legítima defesa eu não quero nem usar, mas quando for em defesa pessoal, tá, para beneficiar você de alguma coisa ilegal que esteja acontecendo, é possível, como no caso de um estelionatário, de uma chantagem que você esteja passando, ok? Outra coisa, a interceptação ela tem um limite de 15 dias, tá? Ela pode ser prorrogável por mais 15, por mais 15, por mais 15. Não há limite de prorrogação hoje, tá? O STF diz que não tem esse limite. Mas é necessário solicitar uma prorrogação sempre, tá? Esse 15 dias significa que quando o juiz dá uma autorização, ela tem um prazo. Ele vai ouvir durante 15 dias as conversas. Se for Por quê, gente? Porque é uma quebra muito violenta num direito constitucional. Então, você não pode promover isso de qualquer forma. Aí vou interceptar durante um ano. Porra, não existe uma decisão assim. Então, você tem que... Olha, eu tenho provas. Eu quero interceptar durante 15 dias. Ou é os próximos 15 dias? Lembra que eu falei que você... Peraí, você está perguntando em relação ao acusado se defender? Ordem judicial. Não, pra frente. Não, porque como é que você vai solicitar algo... Não... Ah, entendi. Claro, é possível. Então, isso aí, como é que é isso aí? É os 15 dias pra frente? Não existe. Não, entenda. Durante 15 dias. Isso. Aí depois, se você vê que há alguma possibilidade de ainda assim estar incorrendo algum crime que você não descobriu. Companhia telefônica, então, que é coisa que Quem é intimado é a companhia telefônica, sempre. coisas que já Não necessariamente. Muito pelo contrário. Muitas vezes você tem coisas que você suspeita que podem estar acontecendo. Tá? Cuidado. Uma outra coisa também é a possibilidade de, dentro de uma escuta telefônica, você conhecer de outros crimes. Se aquela escuta for legal, você pode aproveitar essa prova para jogar em um outro processo. Então, se você fez uma escuta de uma pessoa que tá ameaçando, né? Está chantageando alguém, e dentro dessa escuta você descobre que ela sequestrou uma outra pessoa, você pode usar essa prova em outros processos também, tá? Foi colhida legalmente essa prova. Joia? Isso também é importante. Sigilo bancário. Tá em alta, tudo que é novo pode ser cobrado em prova, as provas gostam disso. Por quê? O sigilo bancário só pode ser quebrado por juiz ou por CPI, em regra. Até pouco tempo, as autoridades tributárias, da Receita Federal, existe uma lei que autoriza a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal. Todavia, até esse ano, o STF entendia que não seria possível. Tá? E esse ano veio uma nova decisão, vocês devem ter ouvido falar mais ou menos há umas 3 semanas atrás, sobre a possibilidade de quebra de sigilo pela Receita Federal, independente de ordem judicial. Então, o STF voltou atrás de uma decisão e hoje entende que é possível sim. Além de existir uma lei que já possibilitava, o STF reconheceu como se fosse constitucional a quebra de sigilo por uma autoridade fiscal, desde que não sejam divulgados, é claro, os dados desse sigilo. Ok? Vamos lá, Ministério Público. Em regra, gente, o Ministério Público não pode. Em regra, se cair na prova perguntando quem são as autoridades que podem, ele vai estar se referindo a essas duas. Deixa ele falar, porque são exceções. Tá? O Ministério Público somente poderá solicitar quebra de sigilo bancário, tá? Em situações específicas em que envolvam verbas públicas, dinheiro público. Tá? Então, quando tem um processo relativo a esse tipo de interesse, é possível sim o Ministério Público solicitar a quebra de sigilo. Ok? Anotaram aí esses meandros? Pronto. Esse inciso é tranquilo.
costuma cair também, mas é fácil. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vocês se lembram que O Ministério Público e a autoridade tributária são exceções à quebra? Não. já vai decretar. Ele vai decretar. Ele vai decretar, vai mandar para o banco diretamente. Muitas vezes o que acontece é que você tem convênios, o banco já informa a Receita Federal, tá? Existem esses convênios, mas você não precisa pedir judicialmente, tá? Você se lembra na aula passada? Deixa eu ver que slide eu tô. Gente, essa aula é enorme, socorro. Se não der, eu vou continuar na próxima aula, porque a gente tem tempo. A próxima aula são os remédios constitucionais, então é uma aula mais tranquila. Eu faço questão de dar essa aula com bem calma, porque ela é uma aula muito importante. Vocês se lembram na aula passada? E aqui eu vou fazer uma pausa importante, porque apesar de não estar expressamente esse conteúdo, eu também não abordei ele aqui diretamente. Eu quero dizer que essa norma aqui, esse inciso, é uma norma constitucional de eficácia contida. Podem anotar isso aí. Norma constitucional de eficácia contida. É o maior exemplo de uma norma de eficácia contida. Anotem que eu vou explicar rapidamente para vocês o que é isso. Vocês se lembram que eu comentei na aula passada? Eu sei que é muita informação, né, gente? Assim, no começo vocês ficam com muita informação, mas assim, vocês se lembram que eu disse que todas as normas do artigo 5º, elas têm uma certa eficácia, elas produzem os seus efeitos imediatamente, desde já. Por quê? Porque toda norma jurídica produz algum tipo de eficácia. Eficácia significa a produção dos efeitos mesmo, tá? Então, quando eu digo que uma norma ela tem eficácia contida, é uma classificação. E o maior expoente de explicação dessa norma contida é esse inciso. Por quê? Quando eu digo é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ponto. Eu estou dizendo que essa norma é apta para produzir o efeito. Ou seja, qualquer pessoa pode ser artesão, músico, pintor, independente, gente, de qualquer imposição legal. Agora, o que a norma quer dizer quando ela continua atendidas às qualificações profissionais? Ela diz o seguinte, olha, essa norma aqui, ela produz um efeito. Qual é? Quem quiser, pode ser o que quiser. A verdade é essa. Se você quer ser, repito, um músico, um carpinteiro, um pintor, você pode ser. Agora, gente, uma lei pode vir limitando esse direito. Limitando o direito ao livre exercício de qualquer trabalho. Vocês têm exemplo de um... É o exame de ordem, né? Está aqui embaixo, você já deve ter lido. O que acontece? Só um minutinho, você vai perguntar? O que acontece? Eu tenho uma norma que diz é livre o exercício de qualquer profissão. Todavia, pode ser que venha uma norma que estabeleça umas determinadas objeções ao exercício. Essa norma... a gente chama, essa lei, esse inciso a gente chama de norma de eficácia contida, porque é contido o efeito. Ela produz seus efeitos, tanto é que você pode exercer qualquer profissão. Agora, se vier uma lei restringindo esse direito, essa lei é válida também. Por quê? Porque está dizendo na Constituição que é válida. Então, essa norma, esse inciso aqui, é um inciso de norma de eficácia contida. Então, se perguntarem alguma coisa na Constituição, vocês gravem isso. Por que é contida, gente? Porque a Constituição diz que pode haver uma limitação pela lei, tá bom? Se a norma não for contida, ela é de eficácia plena. Plena é que ela, a partir de qualquer momento, já produz os seus efeitos, independente de lei. Portanto, se essa norma parasse aqui, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ponto. Está dizendo aqui que de alguma forma vai restringir esse direito? Não. Então a eficácia dela é plena, é absoluta, ela produz os seus efeitos imediatamente. No caso de uma norma de eficácia contida, ela não produz imediatamente, ou melhor, ela pode produzir imediatamente em determinadas situações ou pode ser restringida por uma lei. É o caso do exame de ordem, é o caso de outros Eu também sou formada em contabilidade, tá, gente? Na época que eu fiz a faculdade de contabilidade, não era obrigado a ter uma prova.
hoje já voltou atrás e hoje é obrigado a ter uma prova quando você termina. Por quê, gente? Porque a lei determinou que esse tipo de atividade pode ser de uma maneira, de uma forma muito lesiva, prejudicar a vida do cidadão, enfim, e se entendeu que você pode estabelecer concurso. Então, cuidado com essa questão aqui, somente é o que me preocupa, somente é se cobrar algo sobre a eficácia contida. Então você já sabe que a eficácia contida é a possibilidade de uma lei restringir, olha só, não é impedir o direito, é restringir o direito naquele momento. Tá? E esse é o exemplo que mais cai na prova de norma de eficácia. Restringir a eficácia. É isso que eu falei aqui. Na verdade, eu não entendi que ele se enquadraria dentro do conteúdo. É muito simples. A classificação é de eficácia limitada, contida e eficácia ilimitada, né? Ou eficácia limitada. Plena. Então, eficácia plena, tá? Contida, plena e limitada. Seriam esses três. É muito rápida essa aula. Eu praticamente já expliquei para vocês o que vem a ser. Então, é importante que vocês saibam que, normalmente, quando vier atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ele está fazendo o quê? Um contingenciamento desse artigo. Não julgo que isso venha a ser cobrado, não, porque isso está lá bem no início que vocês não deram de princípios fundamentais. Tá? Que é um assunto que não cai na prova de vocês, é do artigo 1 ao 4º, eu sempre dou dentro desse contexto de aula. Então, só abrir esse parêntese que eu gosto de falar do que pode cair. Tem outras também, profissionais de saúde. Não. É uma previsão constitucional também, mas não tem nada a ver com esse... Não. Não é exemplo. O exemplo é sim o exame de ordem aqui. Ou a possibilidade de outros cursos sofrer essa limitação. Outra coisa, gente, isso aqui depende muito do potencial lesivo da atividade para o cidadão. Então, um exemplo disso aí é uma opinião pessoal, tá? Os profissionais da área médica, os profissionais de engenharia, todos eles deveriam realizar exames assim que saem da faculdade. Porque o engenheiro está construindo casa, o engenheiro está construindo apartamentos enormes e obras e viadutos e estádios. Então, você tem uma possibilidade lesiva muito grande às pessoas, né? Bem como o médico nem se fala. Então, na minha opinião, são atividades que poderiam ser regulamentadas por lei, ou seja, ser limitada, tá bom? A possibilidade de outros cursos sofrerem também essa limitação, como eu já dei aqui esses exemplos. Porque, gente, anotem, o potencial lesivo é quem pode nortear essa possibilidade ou não de se ter essas limitações. Pô, gente, o que é que um músico vai ter de potencial lesivo? Quer dizer, bastante, né? Mas gostos à parte, né? E opinião musical à parte, em tese não há nenhum potencial lesivo ao cidadão. Portanto, não há por que se falar em uma limitação, ok? Liberdade de informação. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ainda ligado à liberdade de informação, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Gente, a maioria dos processos hoje são processos públicos. Se vocês chegarem em um cartório no Poder Judiciário e solicitar um processo de um contribuinte contra o Estado, por exemplo, não vou nem dar dica, imagine, seu inimigo, de seu amigo, ou de quem for, você tem um direito, porque os autos são públicos. Existem processos que correm em sigilo da justiça, existem sim. Esse sigilo é decretado pelo juiz, normalmente para proteger uma esfera mais fragilizada, violência doméstica à mulher, a criança e adolescente, as varas especiais, né? Então, em tese, gente, todo cidadão tem direito de receber essas informações. Agora, existem, claro, informações que são sigilosas, como eu disse, tanto para a segurança do Estado, ou porque a lei determinou que aquele tipo de processo seguirá um rito sigiloso. Certo? Os jornalistas podem obter informações sem revelar sua fonte. Olha só, você muitas vezes, como jornalista na sua profissão, você fica sabendo de fatos, mas a pessoa diz, olha, eu só vou falar isso se você não disser que fui eu, óbvio. A pessoa muitas vezes não quer
não quer estar ali, né? Botando sua cara para baterem. E quem assume a responsabilidade toda nesse caso é o jornalista. Então, caso alguém venha se sentir lesado pela informação, o jornalista vai responder por isso. Tá bom? Outra coisa... Oi. Na aula passada a senhora disse que A senhora? Deus é mais. você disse acerca do direito de manifestar, só que é proibido o anonimato. Aí a gente está falando, então, vamos lá. Esse tipo de informação é quando a gente está se referindo normalmente a um exercício profissional. Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que eu seja psiquiatra e estou com meu paciente na minha consulta. E ele me confessa, por exemplo, que cometeu um crime. Em nome da ética, do sigilo profissional que eu tenho, eu estou impossibilitada de passar essa informação. Tá? Então, esse acesso à informação, então o judiciário pode me intimar para depor sobre aquele paciente. No entanto, eu posso alegar que eu não vou falar, eu não vou prestar informação sobre um determinado caso, porque eu estou resguardada no meu sigilo profissional. E assim é também em relação a advogados, a qualquer um que tenha uma relação profissional com aquela pessoa, tá? Diferente do anonimato que a gente falou na aula passada. Aquele anonimato que a gente falou foi simplesmente por conta de denúncias anônimas, abertura de processo de inquérito policial com base simplesmente em uma denúncia anônima. Certo? Unicamente com base em denúncia anônima, você não pode instaurar um procedimento desse. Você precisa apurar outras informações de materialidade, autoria, lembra que eu comentei na aula passada? Para você poder iniciar, tá certo? Isso aqui a gente está falando de sigilo profissional, tá? Todo mundo tem o direito de saber o que acontece? Tem. Só que tem informação que você não vai poder passar. Por quê? Por conta desse sigilo. A colega ali está concordando, você trabalha na área médica, né? Existe isso aí, é muito comum entre pacientes, né? Então, em nome desse sigilo, você não pode estar divulgando. A mesma coisa. A mesma coisa. Agora, gente, uma coisa aqui que eu não falei na hora, agora que eu me lembrei. Mas é importante falar para vocês, você falou do advogado, eu me lembrei. É possível, muitas vezes, você promover a quebra de correspondências entre advogado e cliente. Porque, olha só, em nome da segurança pública, como eu falei, presos envolvidos muitas vezes em quadrilhas e organizações criminosas, ainda que haja um sigilo profissional, pode ser relativizado, pode ser quebrado, pode ser deixado de lado naquele momento em função de quê? De um bem maior, que é o bem à sociedade. Então, olá, cuidado com o quê? Ah, sim. Mas eu só estou querendo dizer que essa relação profissional, nesse caso, foi quebrada. Pode ser quebrada, tá bom? Me lembrei disso agora. Tá, gente? Vamos... Diga. Você falou que o jornalista, ele tem o direito de obter informação sem revelar fonte. Isso. E caso alguém se sinta lesado, ele que responde? Ele que responde. Porque ele está falando aquilo, ele está produzindo aquilo ali. Então, se não tiver ninguém falando e ele simplesmente diz, fontes informaram... Que fontes lhe informaram? Não tiver nada material, ele que vai responder. Um outro profissional, por exemplo, como se for um psiquiatra, ele se nega a revelar algo que também seja assim escabroso lá, que ele saiba Mas aí que você... vai matar alguém. Olha, gente, eu não posso dizer para você que toda situação vai ser de um jeito. O que eu tenho que, em regra, você está falando de um psiquiatra, você tem uma relação médica, ele não tem um estado mental normal, certo? Então, muitas vezes aquele sigilo. Outra coisa, psicólogo é a mesma coisa. Você conta tudo pro seu psicólogo, é uma relação profissional e ética. Dificilmente um profissional que trabalha nessa área vai quebrar essa ética. Ainda que tem... Não, ele não pode ser, porque ele tá protegido pela Constituição. Por esse inciso aqui. Não é que do advogado pode ser quebrado. Eu estou falando dentro de um presídio, constatado que há uma insegurança de participação criminosa, isso. Mas em outro caso, não pode ter quebra de sigilo de advogado também não. Você já pensou, gente, o que esses advogados não sabem dessa lava-jato aí da vida? O que eles não sabem, imagine, não pode.
Isso. Não. Em tese, não há quebra. Esse sigilo é uma garantia constitucional. É uma garantia. Claro que alguma situação ou outra, o direito vai dizer, o judiciário vai lhe dizer se é possível ou não. Mas, para vocês, o que vocês têm que saber é que essas profissões estão resguardadas por esse inciso aqui. Tá? Liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Portanto, é a liberdade que a pessoa tem de ir de um estado ao outro, de uma cidade a outra. É garantido constitucionalmente. Você não é obrigado a ficar na sua cidade, não, ok? Restrição desses direitos. Existe uma restrição? Existe sim, porque nenhum direito é absoluto. Quando a gente estiver falando de um estado de defesa ou de um estado de sítio, por exemplo, aí sim você pode ter uma restrição de movimentação de pessoas dentro do território, porque é uma situação constitucional diferenciada de um momento histórico, de um momento político, daquilo que está acontecendo, de uma calamidade ou de uma ameaça, enfim. Então, a gente estaria em um caso de exceção a essa liberdade de locomoção, tá? Inciso tranquilo, pouco cobrado, basta que tenha uma leiturazinha, tranquilo. Não, aqui não... não vão chegar a esse nível de detalhe, não. O estado de defesa é menor do que o estado de sítio. O primeiro, normalmente, você decreta o estado de defesa, é uma calamidade pública numa região que aconteceu muito grave, ou você tem ou estado de sítio quando você tem uma possibilidade de guerra. É uma coisa que não vai cair na prova de você, não, esqueça. Sim. É uma restrição que tem que ser fundamentada. Qual é o motivo que você está decretando que determinado horário as pessoas estejam dentro de casa? Segurança pública. Claro, total, pode se decretar. É muito comum a gente vê quando tem dentro das favelas. Menor, né, fazer isso. Oi? Menores não podem circular, a partir de tal hora, menor de tantos anos não pode circular nem com os pais na rua. Fizeram isso em algumas cidades do interior. Foi? Ah, sim. Não. Desde que seja fundamentada a restrição, é possível. Por exemplo, eu vejo muito acontecer... A cidade está muito bagunçada. Pois é. A gente tem que tomar cuidado. Não pode ser arbitrário. Não pode ser arbitrário porque existe um direito constitucional resguardado. Nesse direito de ir e vir? Não, aí é outro. Gente, o que é que eu queria dizer? A gente vê muito, sabe como? Dentro de favelas, quando você tem a possibilidade de tomada de uma favela por policiais ou uma guerra interna entre facções, eu só penso na novela, aquela facção toda enrolada, né? Nada dava certo, um cara de trapalhão. Enfim, se você tem uma situação dessa dentro de uma favela, por exemplo, o prefeito pode decretar um toque de recolher. Por quê? Porque vai ter uma operação policial e se quer resguardar a vida das pessoas, tudo. De criança, assim, eu nunca vi na prática, não, mas pronto. Você está me dizendo... É porque eu sou muito de capital, eu não vou muito para o interior, mas deve acontecer, então, assim... Oi? Tem que ver, eu não vou falar muito, não, porque como esse aí eu nunca vi... Porque se alguém chegar lá e ver um negócio desse, é difícil ficar, viu? Não cair. Tá? Tranquilo? É uma restrição à liberdade de locomoção. Isso, a gente vai ver, tá? Liberdade de ir e vir, quando a gente está falando de habeas corpus. Cenas dos próximos capítulos da próxima aula. Requisição administrativa. Cai bastante também. No caso de iminente perigo público, olha só. Iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização posterior, né? Se houver dano. O que eu quero dizer, gente? Eu estou falando de uma requisição administrativa. Vamos a um exemplo tranquilo aqui para a gente. Vamos pensar que uma cidade do interior está sofrendo com as chuvas, muitas casas inundadas, muitas pessoas não estão tendo onde dormir. E por conta disso, por sorte, uma casa muito grande, que tem uma quadra fechada, coberta, não teve nenhum problema, não sofreu nenhum problema. E o município pode requisitar administrativamente que essa casa seja utilizada para abrigar essas pessoas durante aquele período de chuva.
Um colégio particular. Uma escola acontece muito isso, né? Então, isso é o que a gente chama de requisição administrativa. Olha só, gente. Qualquer dano que venha a ser causado é indenizável. Só que a indenização é posterior. Se você tem urgência, você não vai primeiro pagar para depois, porque para você pagar você precisa de verba pública, você precisa empenhar o valor e por aí vai. Não é tão simples assim. Então, primeiro você solicita, você utiliza e se houver dano, você restitui. Então, não, que aluguel, que nada. Você paga pelo dano. Então, uma parede foi pintada pelas crianças, uma parede derrubou e quebrou tais coisas, enfim. São danos que podem ser causados. Se for... Exatamente. Então, sempre em caso de iminente perigo público, essa utilização pode ser feita sem autorização judicial. Por que, gente, sem autorização judicial? Porque o perigo é iminente, né, urgente. Indenização sempre posterior ao uso, só se for comprovado o dano. Tá certo?